novo de Deus, porque Deus já fez isso nos últimos 2000 anos várias vezes ele já fez em Azusa, ele já fez em Toronto, ele já fez em Pensacola, ele já fez várias vezes, e o nosso problema é achar que a gente é o mega tazo de ouro do pacote de Cheetos, assim, e toda vez que eu vou contar essa história para alguém, eu falo, mano, você não é o novo, você é o de novo. E vai por mim, porque alguns dias atrás eu era o novo, e eu já tenho visto uma galera tirando eu de tiozão já, assim, eu falo, mano, que é falta de respeito, velho, nem esfriou o que a gente fez, aliás, a gente ainda está fazendo, e tem alguém, os caras é meio careta, já tem gente falando isso, então, foi muito legal, porque hoje eu estou contemplando uma coisa que eu falava com a Lê, falava com o Canta, eu falava, mano, o fim dessa história é a igreja, mano, não tem outro fim, o fim dessa história é virar a igreja, porque Deus não faz nada se não for por meio da igreja, amém? Deus não tem uma mina que ele fica, e com ela ele tem filhos, Deus, na verdade, a Bíblia diz em Apocalipse que existe uma mulher, ela está grávida, amém? Ele é o filho varão, e o filho varão é o corpo de Cristo, amém? A igreja, ela é engravida exatamente como Maria, ela é engravida pelo poder do Espírito Santo, é assim que ela gera filhos espirituais, amém? E qual é o trabalho da serpente, Apocalipse 12? É devorar o filho da mulher de Apocalipse. Então existe sempre um infanticídio se levantando, sempre que vai haver uma geração de governantes, o diabo dá um jeito de tentar devorar essa geração. Então Adão e Eva eram os governantes da terra, o diabo veio e devorou, toda a infância do universo foi devorada na queda de Adão e Eva, eles eram adultos, mas só no corpo, na mentalidade e no governo eles eram crianças. E aí você vê que 2000 anos depois, o libertador de Israel vem, Moisés. E quando Moisés está para libertar e uma nova geração de governantes ser estabelecida, o que acontece? O mesmo espírito, o infanticídio se levanta novamente e tentou aniquilar todos os bebês hebreus. E aí o Senhor simplesmente dá um escape para Moisés, e esse escape é o escape que todos nós podemos viver. Na verdade, nada do que você tem é seu, nada do que está perto de você é seu, nada que está na sua posse é seu. Tudo que está com você, você precisa confiar no rio de Deus. Se o rio de Deus te trouxer de volta, vem com a autoridade espiritual do Senhor, amém? Então você queima por algo, entrega no Senhor. Você está noivando, entrega para o Senhor. Se isso realmente volta para a sua mão, confia no rio de Deus, abandona nesse rio de Deus. Se volta na sua mão, é seu mesmo, essa autoridade é sua. Foi assim que Deus livrou Moisés, amém? Mas 2000 anos depois, de novo, o grande governante de todas as eras, ele era um bebê. E o infanticídio mais uma vez se levanta. Então tentaram e aniquilaram todos os bebês de Belém. Mas Jesus não morreu, porque o Senhor não avisou. O Senhor avisou José em sonho. Alguns de nós queremos palavra de conhecimento, queremos palavra de revelação, queremos que o rolo seja desenrolado. José confiou apenas num sonho: corre que vão tentar matar o menino. Às vezes Deus já falou com a gente de maneira extremamente simples, e a gente está querendo que um anjo desça do céu para falar aquilo que ele já plantou em nós. Mas de Jesus até aqui nós estamos com aproximadamente 2000 anos. E aí a gente vai para o Apocalipse. O bebê da mulher, segundo a teologia convencional, é Israel. Mas sabe por que não pode ser Israel? Porque o começo de Apocalipse diz: palavras de Jesus Cristo acerca do fim dos tempos. Então não estava sendo falado de Israel e da mãe Jerusalém tendo Cristo. Isso na verdade é a igreja. Então a igreja que não tem filhos espirituais, ela não é igreja. Ela é alguma coisa parecida com a igreja, talvez até um movimento finalizando de para-eclesiástico para a igreja, mas na verdade Deus é Abba. A revelação de Jesus acerca do Pai é que Ele é o papai. Jesus é Pai, Ele é o Pai da eternidade, e o Espírito Santo é o Pai da adoção. Você só sabe que você é filho de Deus porque o Espírito Santo habita em você. Então a trindade é paternal, e aí vem Paulo. Vocês podem ter milhares de igrejas, centenas de milhares de pastores, centenas de milhares de líderes, mas vocês não vão ter muitos pais. Então o pai espiritual não é um homem, pai espiritual é o serviço da igreja para o mundo. Nós somos
a solução que a esquerda tenta estabelecer no Rio de Janeiro, nós somos essa solução. A solução que a direita tenta legislar, nós somos essa solução. O que esperam do Bolsonaro, nós somos essa solução. O que esperam do Crivella, a igreja é isso. E o que a igreja tem que ser, ninguém mais vai conseguir ser. E o que só Cristo será no milênio, nem a igreja consegue ser hoje. Amém? Então é simples. Você já entendeu até aqui? Amém? E meus amigos, esse espírito de infanticídio, ele se levanta pela última vez, para tentar devorar os últimos governantes da terra. Então os filhos manifestos de Romanos 8,19, eles estão me ouvindo aqui. Os filhos manifestos são meus filhos. Eu tenho um bebê de 50 dias, e Deus me deu ele com palavra profética, e Deus deu até o nome desse bebê, e a gente nunca mais ia ter filho. Eu já tenho filho casado, e de repente a minha filha já é uma moça, ela é uma mulher de Deus, ela já é uma pastora. O cara que casou com ela foi um nóia que eu ganhei da doideira, e ele se converteu a Cristo e virou um mestre das Escrituras, e é um homem cheio do Espírito Santo, e eles são casados. Por quê? Porque na verdade Deus deu autoridade para a gente, para onde a gente passar, a gente estabelecer aqui na terra como é no céu, amém? Tipo assim, eu sou um cara comum, mas a mensagem penetrante da qual eu fui municiado, ela não é comum. E o Deus Todo-Poderoso que me chamou para fazer isso, Ele não é nada convencional. Então, Deus está esperando algo muito grandioso que vai vir através das nossas vidas, amém? Mas como Satanás sabe isso, já existe uma agenda progressista no seu Netflix. E tudo que você vai assistindo ali, de alguma maneira, vai te levando para longe de Jesus. Tudo que você vai vendo ali, de alguma maneira, vai te levando para uma ideologia anticristã. Então, de verdade, o satanismo que muitos crentes perseguiram antigamente, era na verdade um tipo de bruxariazinha rude. Mas o satanismo que nós não percebemos, ele pode ser instalado, ele pode já ter sido instalado em nós. Então, sempre que existe uma ideologia anticristo, distante de Cristo, é uma ideologia progressista. E qual a finalidade dela? Tentar alterar a nossa origem. Então o maior trabalho do diabo não é fazer você pecar, porque a gente já sabe que se pecou, Jesus perdoa. João já disse isso: filhinhos, não pequei, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto do Pai te defendendo, amém? Então qual é a maior finalidade do cão? É mudar a sua origem. Se ele conseguir mexer na sua base, e conseguir mexer no seu governo, você pode trabalhar na igreja, sem essa igreja nunca estar glorificando, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor, biblicamente falando. Então tem muita igreja hoje que trabalha para o diabo. Tem muita igreja hoje que não precisa nem do Espírito Santo por lá para fazer nada. Existe um mecanismo que faz todas essas coisas. Por isso que nós temos um crescimento absurdo de evangélicos, e não para o crescimento de depravação, o crescimento de violência, não tem diminuído. Era para estar diminuindo. Se fosse um avivamento, estaria diminuindo os problemas sociais, mas na verdade eles têm aumentado. Então, de verdade, eu quero tentar te ajudar a entender um pouco do governo que Deus tem. O tema da minha mensagem é arquitetos culturais. Jesus é o grande arquiteto, amém? Ele arquitetou todas as coisas. Nós não somos evolucionistas, porque ninguém aqui veio de uma explosão cósmica. Você não veio de uma ameba, e você não é parente do macaco. A Bíblia diz que você é imagem e semelhança de Deus. À medida que você é programado para acreditar no cataclisma, à medida que você é programado para acreditar que é parente de algum animal, você automaticamente está abandonando a missão de ser imagem, a missão de ser semelhança. Então você passa a ser alma vivente e não o espírito vivificante. Você não acredita que Deus tem um grande plano com você, você é um acaso. E de repente você já veio amaldiçoado pela sua família, que disse: eu tive um relacionamento com aquele safado do seu pai, e aí você nasceu. E aí você já vem assim: eu já sou mesmo parente da ameba, eu já sou amigo do macaco, e ainda, eu sou um preservativo que não me segurou, então eu sou essa droga aí mesmo. E aí você tem o vitimista. E o vitimista, o fim de carreira vai ser pedir um dinheiro no semáforo, porque ele acha que todo mundo tem que ajudar ele.
E de verdade, Jesus te chamou para ser imagem e semelhança. Basta você acreditar nisso, que você já acredita que você é um protagonista, que você já tem a ver com alguma coisa, que Deus vai te usar para algo, para estabelecer alguma coisa, para fazer alguma coisa. O plano é de Deus, mas você tem alguma coisa a ver com isso. Então existe uma história ou de vitimismo. Ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim, eu estou sofrendo, ou eu estou aqui, não importa o que fizeram comigo, importa o que Jesus tem feito de mim, amém? Então o vitimista quer uma igreja para cuidar dele, e o protagonista, ele entendeu que ele é a igreja que Jesus está construindo na terra, amém? Então não tem jeito, se envolveu com ele, foi afetado de alguma maneira pelo reino de Deus e pela sua justiça, amém? Você está aqui ainda? Então, gente, eu gosto muito de imitar a Deus na sua didática. Então Leandro, eu tenho 3 únicas mensagens. Se você um dia procurar um podcast ou uma mensagem minha, eu estou pregando 3 coisas sempre. Ou eu estou falando sobre governo, que é fazer aqui na terra como no céu. Ou eu estou falando sobre sacerdócio, que é ter um relacionamento pessoal com Deus e com Jesus. Ou eu estou falando de cura da alma, que é você tirar o mimimi church das pessoas e ensinar de novo que eles são reis e sacerdotes reais, amém? Então toda hora eu estou pregando a mesma mensagem. Ou eu estou falando, Deus quer que você faça aqui na terra como é no céu, já é as 2 mensagens. Ou Deus precisa te curar, restaurar, te fazer alguma coisa dentro de você agora, para que você entenda de novo que você tem um relacionamento com Ele, que você vai fazer aqui na terra como no céu, amém? Então eu nunca mudo, eu prego para pastores, essas 3, eu prego para crianças, essas 3, eu prego em qualquer lugar, eu prego as 3 coisas. E aí, como líder da minha igreja, eu fico sempre tentando entender que momento ela está. Então às vezes a gente está avançando. Cara, Deus fez muito milagre na Poema. A gente pegou cara que não tinha futuro, hoje eles têm o próprio negócio. Eu quero que você entenda, 30% hoje do empreendedorismo brasileiro está na mão de mulheres. E eu quero que você entenda, nesse exato momento, 52% do empreendedorismo do Brasil está sendo feito por mulheres, já passou os homens. E eu não sei se você sabe, mas Deus está libertando mulheres de cativeiro familiar através do empreendedorismo. Então tem mulher que apanha pra caramba, e ela vai na igreja e ela ora, e Deus não mata o marido dela, e não salva o marido dela, e não muda o marido dela, e não mudou a vida dela, e ela fica orando, mas na verdade Deus às vezes chamou ela para ser empreendedora de alguma coisa, ser dona da própria vida, governar aqui na terra como no céu. Então vai vir a libertação, e Deus na verdade está chamando a atenção dela. Então eu conheço história de mulheres que simplesmente falou para os caras: mano, você quer ser o capacho do Satanás? Sai andando, velho, eu quero ter uma vida com Jesus. E aí o cara: você vai passar fome. Ela foi lá, abriu um salão de cabeleireiro, agora o cara é manobrista do salão dela, e ele está entrando na linha com Jesus, amém? O nome disso é governo, cara. E às vezes nós ficamos esperando, né? Será que o governo vai fazer uma coisa para mim? Gente, eu não quero me aposentar, eu não estou nem aí com a aposentadoria, eu pago o meu imposto, e que alguém que precise disso fique com o dinheiro que eu estou pagando. Eu quero ser um governante que, além de cuidar de todas as coisas que Deus confiou, eu ainda tenho uma aposentadoria que eu mesmo gerei com a sabedoria que Deus me deu, amém? Eu não estou esperando pessoas fazer alguma coisa para mim. Aliás, a Bíblia diz que nós iremos fazer coisas pelas pessoas, amém? Vamos lá, alguém, gente. Isso é governo. Então, assim como eu prego 3 mensagens, e eu só prego 3 porque eu vi Deus pregando só 3. Deus, repete comigo, Deus prega 3 únicas mensagens. Deus só tem 3 palavras, gente. Deus tem a palavra soberana, Deus tem a palavra profética, e Deus tem a palavra revelada. Deus não tem nenhuma outra palavra. Tudo que Deus fala sai de uma dessas 3 vertentes. E você precisa entender aonde cada uma dessas 3 palavrinhas se encaixam na sua vida. A gente vai conhecer gente que é salva, está cheio do poder de Deus, vai ser usado por Deus, vai morrer e vai para o céu, mas eles nunca entenderam o real propósito que Deus tinha para a vida deles. Eles nunca atingiram o nível máximo do seu metron, ou seja, da palavra revelada de Deus para eles. Eles nunca atingiram o nível máximo de paz que excede todo entendimento. Então, por exemplo, um problema do crente é ser escapista. Então tudo que ele não pode fazer agora, ele vai ter no céu. Então isso já é um vitimismo. Então você não vai querer sair da casa da sua mãe, casa com uma mina, vai morar na casa da sua mãe, porque lá na glória eu vou ter uma casa, então não preciso ter a casa agora. O outro de nós não cuida da saúde, destrói tudo,
o templo do Espírito Santo, e aí você fala, não, mas eu vou ganhar um corpo glorioso, está tudo beleza. Alguns de nós até acreditam que pode ter para sempre o nome no SPC e no livro da vida que vai ser tudo beleza. De verdade, Jesus está querendo que você tenha também uma boa passagem aqui pela terra, amém? Quando a Bíblia está falando de Canaã, a Bíblia não está falando do céu, porque quando o povo entra em Canaã, ainda existia 7 inimigos para ser derrubado. E quando você chegar na glória, você não vai ter inimigo nenhum mais para ser derrubado. Então Canaã fala de viver um tempo muito bom aqui na terra, só que esse lugar, é nesse lugar que os modeladores culturais estão governando. Não pense que eu sou um triunfalista e eu não sou o adepto 100% dos 7 montes. Eu vejo muita verdade nisso e vejo muita verdade no triunfalismo, como vejo no escapismo, mas na verdade eu busco uma palavra de equilíbrio. Então o que acontece? Nesse momento, alguns cristãos estão lutando pelo osso, enquanto a gente devia estar se fartando de uma vida também boa aqui na terra, como é no céu. Então, alguém pode falar assim, Leandro, mas você acredita que vai dar tudo certo para o cristão? Não, eu acredito que não vai dar tudo errado para o cristão. Então a Bíblia diz que a nora se levantaria contra a sogra, pai contra a filha naquele tempo, mas nenhum fio de cabelo da vossa cabeça seria tocado. O Gil que nos levou lá no Complexo da Maré hoje para ministrar, o Gil é um cara que nasceu na comunidade, que já traficou na comunidade, se converteu na comunidade, agora ele está ganhando a comunidade para Jesus. Sabe o que aconteceu esses dias? Ele foi assaltado, ele foi sequestrado. E aí sumiram com ele, com o carro dele. E daqui a pouco o que aconteceu? Daqui a pouco ele apareceu, e daqui a pouco apareceu o carro, e daqui a pouco apareceu até o celular. E o que significa isso? Significa que as mesmas aflições que atingem o ímpio, atingem o justo. A diferença é como Deus livra o justo dessas coisas. Então ninguém está pregando o evangelho do coraçãozinho, para você ficar chamburci, vai estar tudo belezinha. Não é assim. Não é assim. A gente vai ter várias emoções, amém? Mas Deus irá nos livrar de várias delas, e nós vamos ter histórias muito legais para contar. Então olha só, vamos para a primeira palavra. A primeira palavra de Deus é a palavra, qual mesmo? Que legal. Palavra soberana. Palavra soberana é o seguinte: agora é dia no Rio e é noite na Austrália, e pode aparecer um cientista e falar assim, há bilhões de anos atrás, o dia era dia na terra inteira, mas depois de bilhões de anos, daí a galera, nossa, faz sentido isso aí que ele falou. Pode esses caras inventar esse tipo de coisa, o sol do Brasil nunca vai alcançar a noite da Austrália, e a noite da Austrália não alcança o sol do Brasil. Nunca vai ser o mesmo horário nesses hemisférios. Isso é palavra soberana. Deus criou o luminar do dia e o luminar da noite. Deus criou o dia, Deus criou a noite. Deus deu 12 horas para a noite governar, e 12 horas para o dia governar, e 12 meses para o ano ser governado, e Ele viu que era bom, e assim está feito, e assim que vai ser, e ninguém pode mudar. Palavra soberana. Mas aí nós estamos numa geração em que 2 Fiat Uno bate na esquina, pá, e você não acredita, a gente estava vindo para cá, 2 Uno bateu, adivinha o que aconteceu? Saiu um Mustang dos dois. 2 Fiat Uno velho da Fiat bateram e saiu um Mustang 2017. Faz muito sentido isso, não faz? Não? Mas demorou bilhões de anos para isso acontecer. Faz sentido agora? Não. Você sabe quem trabalha na origem e tenta mudar a origem para que você deixe de ter uma palavra soberana sobre a sua vida? Um espírito chamado principado, do original grego, aquele que atua na origem. Quando a ciência começa a te falar muito que 2 Fiat Uno pode virar um Mustang, e começa a passar isso na Malhação, e começa a passar isso no UOL, e começa a passar isso nos YouTubers, e começa a cantar isso na música, chega algum momento que você lê na Bíblia, e a Bíblia dizendo, o Uno morre Uno, e o Mustang morre Mustang, mas você começa a negociar palavras da origem de Deus, e começa a acreditar numa ideologia progressista. Então está sendo estabelecido a mentalidade de principados dentro de crentes lavados e remidos, e nascidos de novo. E aí? Faz sentido agora? Gênesis 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. O que você vê de criação aqui?
Vamos lá, gente, me ajuda. O que tem de criação aqui? Céus e a terra. Na sua Bíblia de Strong, você clica na vogal E, está escrito partícula não traduzida. Primeira letra do alfabeto hebraico e a última, Aleph Tal. É como se fosse A a Z, Alfa e Ômega, primeiro derradeiro. Você sabe o que Deus criou nesse primeiro dia? Céus, idioma e terra. Deus criou céus e terra de alguma maneira que a gente não sabe. Talvez com o pensamento. Talvez ele fez assim com o dedinho. Eu não sei como ele criou. Eu sei que a Bíblia garante que não foi falando. Mas a partir do versículo 3 ele começa a dizer. Por quê? Porque ele inventou o idioma. Primeiro Deus faz o certo para depois ele continuar aquilo que é certo. Ele inventou a maneira do povo profetizar, uma maneira de a gente se comunicar. Na verdade, quando Deus estava fazendo a terra, Jesus escapa da boca dele, já quer botar a mão em tudo, o verbo sai da boca dele, e ali está estabelecido o idioma para que o homem possa se comunicar. Olha que negócio louco. Isso é origem, mano. Então Deus fez uma forma, Deus nos ensinou a falar, então não era para fazer telepatia. Não era para a gente tentar fazer cara, era para a gente se comunicar. Profetizar é se comunicar muito bem. Pregar a palavra é se comunicar muito bem. Discipular é se comunicar muito bem. Governar é discipular muito bem. É entrar por baixo e falar com amor condescendente, levantando os necessitados com uma fala: eu estou aqui para te ajudar. Tipo seu filhinho quando apronta, em vez de você olhar de cima para baixo, você desce abaixo dele e levanta: filhinho, o que você está fazendo? Desculpa. Então ele começa a dizer: haja luz e houve luz, haja águas em um firmamento, haja luminares no firmamento do céu, encham-se as águas de seres vivos, produza seres vivos de acordo. Aí que começa a ficar louco, olha só, a palavra soberana. Ele começa a dizer e começa tudo a acontecer. E do jeito que aconteceu, no dia que aconteceu, até hoje acontece e ninguém pode mudar. Então, ele chega no momento e ele diz assim: produza a terra seres vivos, de acordo com suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. Cara, Deus fez animal pet, e Deus fez animal hardcore. Não adianta você querer botar um leão na sua casa, no seu apartamento. Você tem uma kitnet lá no Leblon, e aí você quer pôr um leão lá dentro. Gente, eu estava vindo para cá, eu quase bati o carro, porque passou um carro funerário, pet funerária, não sei o que, crematório. Gente, eu sou meio xiita radical, quase esquerdista. Eu olhei e falei: não acredito, uma funerária para animais e os seres humanos precisando de ajuda. Uma funerária para cachorro de dondocas, cara. Cara, isso afronta o Espírito Santo, cara. Eu não estou falando mal de você que tem uma pet shop, tá? Eu já tive um. Mas, cara, Deus determinou rebanhos domésticos conforme cada espécie. Por que Deus fez as espécies e a gente quer mudar o ser humano? Deus mandou o cachorro nunca falar rabbit. Nunca, nem que ele queira. Cara, esses dias eu estava lendo uma notícia, um cara na Holanda, com 54 anos, ele descobriu que ele era uma menina. E aí ele abandonou a casa dele e 3 filhas, e foi adotado por um casal de milionário de Londres. E tudo que ele sempre quis ser era uma menina. E ele tem 54 anos, e agora ele é uma menina de 9. Você pode procurar no UOL, tem um cara no Brasil que ele colocou uma máscara de cachorro, e ele se sentiu tão cachorro, tão bem, que ele virou o Cão Man, e agora ele anda, cara, e as pessoas estão querendo explicar cientificamente o que aconteceu com ele. Eu estou tentando explicar doutrinariamente sobre as 3 palavrinhas de Deus. Os principados e potestades vão fazer furacão aqui no telhado hoje, para você não entender. E aí vem alguém e fala: mas é que há bilhões de anos atrás, um dia também um homem virou cachorro ao invés de macaco. É que era outro homem, esse homem. Daí você fala: não, mas isso não faz sentido. Mas é que foi há bilhões.
de anos. Pô, cara, se eu soubesse que falar bilhões de anos fizesse tanto sentido, eu já estava falando isso em todas as minhas pregações. Nossa, o cara do mundo ia falar aleluia. Agora, gente, você entendeu a palavra soberana até aqui? Ninguém fica bravo até eu terminar, por favor, tá? Vai ser muito libertador essa mensagem, de verdade. De verdade. Você não sabe como é difícil pregar ela. Alguém quer te matar no meio da mensagem. Aqui não, graças a Deus, mas nos lugares que eu já preguei, sempre tem alguém que fica muito louco com isso. Gênesis 1, 26, a Bíblia diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui começa o entendimento de governo. Aqui começa o entendimento de palavra profética. Cara, você não nasceu para ser homem, o homem que você quer ser. Você não nasceu para ser a mulher que você quer ser. Isso aí colocaram na sua cabeça. Deixa a vida levar, a vida leva eu. Não é bíblico, é gostoso. Fazer tudo que dá vontade é muito gostoso. Sair do armário em todos os aspectos, sair do armário evangélico, sair do armário da religiosidade, sair do armário literalmente falando, de qualquer jeito, é bom, porque você dá lugar para aquilo que está dentro de você. E não é para aquilo que Deus queima, é aquilo que a sua natureza adâmica queima sozinha. Então Deus fez o homem para ser imagem e semelhança. Aqui começa a palavra profética. Palavra profética é tudo que está escrito na Bíblia. Palavra profética é todo o modus operandi do homem, da mulher, da família, da igreja, do cristão. Então, por exemplo, nós nunca deveríamos, de verdade, ter que ministrar uma mensagem de ofertório para que as pessoas ofertassem. A gente tinha que falar assim: gente, agora é hora de ofertar, e a gente só vai ofertar porque é bíblico, amém, pode trazer sua oferta, e pronto. Agora é hora da gente orar, e a gente vai orar porque é bíblico. E hoje é dia de jejuar, e a gente vai jejuar porque é bíblico. E a gente vai amar as viúvas e os órfãos, e nós vamos amar os estrangeiros só porque é bíblico. Então, se todo mundo lesse a Bíblia, você não precisava ficar lendo a Bíblia por 1 hora e falando na igreja. Então, se as pessoas realmente se interessassem pelo entendimento profético, todo mundo era um devorador de Bíblia. Sabe o que fez o Brunão ir embora de São José do Rio Preto para Taubaté? Foi a mensagem de governo. O Brunão estava ministrando uma adoração, o Brunão do Morada, ele estava ministrando e o Espírito Santo falou assim para ele: para de cantar sobre reino. Ele falou: o quê? Para de cantar sobre o reino. Você ainda não sabe nem o que é governo e quer cantar sobre o reino. Daí um dia ele estava no YouTube procurando pregações, apareceu uma pregação da Poema. Daí ele olhou para minha cara e não quis clicar, porque eu estava cabeludo, cheio de luzes, que eu era cabeleireiro. Eu já era menino, tá, gente? E o Brunão falou assim: mano, olha o tipo desse goiano sertanejo aqui. Palavras do Brunão, PG depois da feijoada. E aí o Brunão falou: não vou assistir, e estava escrito lá governo. Aí o Brunão clicou e ele começou a entender o que era o plano de Deus para o homem, para a mulher, para a família. Então, toda vontade e palavra e semente profética de Deus está na Bíblia. Se você, não tem como escapar, cara. É por isso que alguém vem no nosso discipulado e diz assim: mano, é o seguinte, eu estou saindo com a minha mina e você já sabe, né? A gente está daquele jeito. Você acha errado? Quando que o cara fala: cara, você está indo para o inferno? Não é que você já decretou e julgou, vai para o inferno. Você está dizendo assim: olha, segundo o parâmetro das Escrituras, você tem primeiro propósito e governo para depois ter prazer. Como você está querendo ter prazer antes de propósito e governo, cara, isso não é bom, pode ser que você vai para o inferno. Então não é a gente que julga, filho, é as sagradas letras. Daí todo mundo fica: não me julgue, não me julgue. Cara, tem que gritar: não me julgue mesmo, porque se ler a Bíblia já sabe que está no inferno.
Então tem que ficar de maneira desesperada, que só Deus me julga. Se pudesse ouvir, Deus já está falando, já foi. Tem gente que não se manca, né, cara? Mas a gente está falando de nós, não estamos falando deles hoje. Então, o homem vai ter domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. A palavra façamos é do verbo asa. E esse fazer é fazer como a gente faz qualquer coisa. Só que depois que ele faz o homem assim, ó, de argila, ele faz com a mão. Daí vem o segundo verbo, que é o verbo do governo. Ele cria o homem. Então Gênesis 1:27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. A palavra criar é bara. Criado tem um governo específico. Tudo que Deus fez como asa funciona, mas tudo que Deus fez como bara governa. A terra governa, o homem governa, os animais não governam. Então não adianta a gente começar, não leva a mal que eu vou falar, a gente pode começar num veganismo que é saudável, mas se a gente terminar num veganismo idolatrando a criatura como criador, é progressismo e é anticristo. É um dos pilares de uma nova religião. E eu não estou falando mal de vegetarianos, pelo amor de Deus, gente. Eu estou falando que o diabo sempre começa bonitinho, para depois ele, quando você souber que você já está, você já é, e não tem como sair. Então olha só, palavra revelada agora, graças a Deus, fala, agora vai ter boa notícia. Gente, eu não estou falando mal de nada nem ninguém, pelo amor de Deus. Efésios 4:13. Quantas palavras a gente já ouviu? Soberana, profética e agora revelada. Para que existem os 5 ministérios? Olha por que você não pode viver para sempre de onda de fé. Eu tenho um amigo que ele acha que Jesus quer curar todo dia e parece que Jesus só quer curar. Eu tenho outros amigos que Jesus quer evangelizar todo dia e parece que Jesus só quer evangelizar. Eu tenho amigos que Jesus quer ensinar todo dia. O Leandro Vieira quer ensinar todo dia e ele acha que Jesus só quer ensinar, é ou não é? E ninguém ensina mais tempo do que ele. Então cada cara no seu encargo, ele enxerga o que ele vê. Então de verdade eu fico bipolar, porque eu falo, será que Jesus quer ensinar, curar, libertar? O que ele quer fazer agora? E eu que sou meio flex nesse negócio, eu sempre fico, né? Porque daí o cara é profético, você fica, o que será que Jesus quer agora? E aí você fica sem saber o que fazer, até que você fala, nossa, é isso que ele quer que eu faça agora. Então de verdade, os meus 3 amigos estão certos. Mas o problema é se os 3 não andar junto, eles são onda de fé e não a doutrina. Um apóstolo sozinho é onda de fé. Profeta sozinho é onda de fé. Ensino sozinho é onda de fé. Evangelismo sozinho é onda de fé. E para que a gente não seja levado mais de um lado para o outro por ondas de fé, porque é o seguinte, hoje pode ter uns caras prodígios pregando, amanhã vai ter novos. E a galera que veio por causa da moda vai sair de novo. Como crianças sendo levado de um lado para o outro. Até que achemos os caras maus, com o espírito de Nimrod. O espírito de Nimrod nasceu a primeira grande conferência. O nome da conferência era Vamos Tocar o Céu. É um bom nome, não é? Nós vamos fazer uma conferência monstro. E é o seguinte, ela vai tocar o céu. A galera, uau, é isso. Mas o que ninguém sabia é que ele sempre estava sentado no topo. Então quando você tiver uma igreja que tem a foto só de um cara, para você entrar para dentro, aquilo não é uma igreja. Alguns de vocês tinham que pedir bênção para poder ir na praia, pedir bênção para namorar. O nome disso é feudalismo, não é pentecostalismo, não é tradicional, não, é feudalismo. Se você tivesse a sua Bíblia e você lesse a sua Bíblia, você ia falar, cara, isso aqui não é igreja. A sua Bíblia sempre estava lá, poderosa para te libertar. Leandro, eu fui tão abusado. Peraí, a Bíblia diz, o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Se você foi para a mentira, quem que te guiou? Foi a estultícia do seu coração e não o Espírito Santo.
O Espírito Santo por diversas vezes gemeu para tirar a gente dessas seitas do Satanás aí, gente. Diversas vezes ele falou que tinha alguma coisa errada e a gente lá, ai meu Deus, o diabo está mandando uma seta para eu desviar. Você já sabia tudo que você tinha que fazer e ficou lá fazendo errado. Daí agora fica, eu fui ferido. Então faz agora para nós que nem Davi. Quando Saul ficou perseguindo ele foi lá, cortou um pedacinho da gola, apareceu no outro monte e deu um grito, meu pai, por que me persegue? Ainda que foi perseguição, foi uma paternidade que te trouxe para a maturidade. Sem vitimismo, gente, pelo amor de Deus. Decida uma coisa, que até um pé no seu traseiro pode te empurrar para frente, dependendo do ponto de vista. Vamos lá, pelo amor de Deus, gente, não seja mais ferido. Já tem bastante gente ferida para ser sarada. Já diria o profeta Rodolfo, das suas feridas sai poder para curar, aleluia. Então 5 ministérios juntos, a igreja como ela tem que ser junta, para que ela serve? Para te livrar das ondas de fé e te trazer para a doutrina. E aí é uns para apóstolos, outros para mestres, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores. E aí ela vai ter que gerar algumas coisas, até que todos, então se você tem dúvida se ainda existe apóstolo, aqui está escrito que eles vão existir até que todos, isso aqui é o prazo de validade, não só de apóstolo, dos 5 ministérios. Até que todos, e o até que todos revela uma segunda coisa. Se a gente for 5 ministérios como tem que ser, e vocês forem os santos como tem que ser, a gente entra em desuso. Ninguém mais vai precisar da gente. O Ale algum dia precisou de mim e de alguns outros caras de uma maneira que ele não precisa nesse exato momento. Nosso ministério vai entrando em desuso, por quê? Porque a finalidade do nosso ministério está sendo cumprida. Agora o problema é que se você está numa igreja pastoral, você fica na dependência das unções do pastor. Se você está numa igreja profética, você fica na dependência das previsões do profeta. Mas se você está numa igreja genuinamente apostólica, você se torna essa igreja, e você não necessariamente tem que ir na igreja, mas você já virou a igreja de Cristo. Essa palavra poderia acabar com muitos lugares, né? Não compartilhe essa palavra com ninguém. Até que todos cheguemos à unidade da fé. A gente tem unidade de fé? Vou ler um texto para mexer com o nervo das pessoas. Pode? Pode ler. Vou ler um texto para mexer com os nervos das pessoas. Ó, esse texto aqui ele vai mexer. Porque entre nós não há unidade de fé. Nem todos nós aqui acreditamos que esses tipos de pecado levam alguém para o inferno. 1 Coríntios 6, 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino dos céus. Meu pai leu esse texto domingo passado. Eu honrei muito a garota, mas eu recebi um e-mail de uma moça. Vocês compararam os homossexuais com os bandidos. Ela estava indignada. E eu dou maior moral para quem fala na minha cara. Eu não dou moral para quem fala por aí. Se essa menina falou para a gente, não nos expôs, ela merece uma mesa e ela merece entender o que a gente entende. Vocês compararam os homossexuais com os bandidos. Eu falei, não. Você é que está querendo colocar eles num pedestal de minoria intocável. E eu falei, deixa eu te falar uma minoria, mais minoria que eles, que não tem muita gente conseguindo guardar. Ela falou, quem? A minoria, mais minoria que homossexuais, que os homossexuais não aceitam, sabe quem é? Um homossexual nascido de novo, que se tornou heterossexual. Eles não aceitam. Pode tudo, pode Uno virar Mustang, mas não pode um homossexual se tornar hétero. Isso é o maior preconceito que poderia existir.
falar para o Criador de todas as coisas, você não pode trazer ninguém de volta à origem. Isso é o trabalho dos principados na minha e na sua mentalidade. A gente por acaso já chegou à unidade da fé, igreja? Nem na unidade da fé a gente chegou. Quanto mais. Você está feliz ainda? Quanto mais ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Quanto mais a perfeita varonilidade. A medida da estatura de Cristo. A palavra medida vem do grego metron, que significa metro. Jesus é todo-poderoso, onipresente, onisciente, onipotente. Ele é pleno, aleluia. E você pode receber 1 metro de Jesus e manifestá-lo, uma medida de Cristo. Então a terceira coisa que Deus quer fazer na nossa vida, primeira coisa, Ele é soberano. Dos 980 milhões de espermatozoides que percorreram 9 centímetros da uretra do seu pai para chegar até o útero da sua mãe, você foi o cara que venceu. Então todos os seus irmãos morreram pelo caminho, e você nasceu, seja do adultério, seja no forró, seja no Senhor, você arrumou um portal para aparecer, você nasceu, vontade soberana, nasceu, está nascido, e você só vai embora se Jesus te chamar. Então você nasceu. Palavra soberana. Segunda coisa, descobrir pela Bíblia como funcionar nele. E terceira coisa, manifestar Ele do jeito que Ele quer ser manifesto por você. Aí eu volto lá na música do Alê. Então um dia eu escutei aquela música, o capiteiro batendo na porta. Aí para piorar eu vi a foto dele e falei, mano, será que ele é filho do Zé Ramalho? Não tô zoando, maldade. O Ale é um cara muito bonito, mas eu olhei assim, tipo, era uma referência que eu tinha, né? Cara, o jeito que ele canta, né? O jeito que ele gravou, parece que aqueles caras muito loucos. Será que ele é sei lá, um filho do Zé Ramalho que se converteu? E aí... Você me perdoa, Ale? É que você riu de mim que eu era o PG depois da janta. Mas, gente... Sabe o que aconteceu? A música, o metron dele estava na música. E a música me afetou. E ela afetou vocês também, não afetou? E é disso que eu estou falando, cara. O que eu estou falando é que 2% dos seres humanos são autênticos. 50% dos seres humanos copiam compulsivamente tudo que vê. 30% dos seres humanos copiam de vez em quando o que já viram. E os 18% talvez que sobrou, eles melhoram o que viram sendo bem feito. Então, uma Elis Regina, um Tom Jobim, aparece de vez em quando. E o cristão hoje, cara, ele aprendeu. Antigamente a gente dançava assim na igreja, agora a gente mudou o jeito de dançar. É o mesmo poder, é a mesma unção, a gente só mudou a ginga. Mano, vai falar que você nunca viu um dia de manto alguém dando uma olhada assim, daqui a pouco ele continua de novo assim. Sempre tem. Agora não tem nada de errado, seja meu imitador que eu sou de Cristo, é bem bíblico, né? Melhor a galera imitando a gente na chapação do que imitando o terra samba de novo rebolando para a rua, é melhor. Mas eu quero dizer para você, pelo amor de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, existe uma manifestação do Cristo que só vai aparecer na terra se for por meio da sua vida, e quando ela acontecer, todos nós seremos afetados. Houve outro Elias? Não, só aquele que respondeu ao metron. Houve outra Maria? Não, só aquela que respondeu ao metron. Houve outro Paulo? Não, só aquele que respondeu ao metron. Agora, e de verdade, depois que você atinge essas 3 palavras, você vai ser extremamente feliz? Não. Claro que não. Basta você casar ou congregar que você não consegue ser feliz mais. São as 2 coisas que acabam com a sua vida: casamento e igreja. Por isso que as pessoas querem ser solteiras e desigrejadas, gente. Não precisa nem de antropologia, sociologia ou filosofia para entender.
Você sabe que algumas pessoas vivem a homossexualidade e não é da homossexualidade, mas é de homo-relacionamento. Porque dois caras se entendem, duas mulheres se entendem. Mas Deus, quando quis pôr macho com fêmea, Deus queria treta. Deixa eu te falar uma coisa. Agora que você conhece as 3 palavras, deixa eu te falar como é que o principado trabalha. A geração dos seus pais, ela se chama geração relativista. Então muitos de vocês, na boa, eu não estou zoando, eu estou fazendo um comparativo para você entender. Alguns de vocês é flamenguista ou vascaíno porque o seu pai era e porque o pai dele era. Quando você percebeu, você já tinha centenas de fotos desse time. Eu, por exemplo, eu fui católico e ninguém nunca perguntou se eu queria. Eu estava batizado lá quando eu fiquei sabendo. Quando eu fiquei sabendo que eu existia, eu era batizado. Daí, quando eu comecei a falar papai, mamãe, daqui a pouco algum dia alguém falou, vai no catecismo. Eu falei, o que é isso? Você é católico? Eu falei, eu sou? É. Então, relativismo é a verdade da sua casa. Não necessariamente é a verdade, mas é a verdade lá da sua casa. Daí na casa de um come de colher, na casa do outro come de garfo e faca. Aí vocês casam, pronto. Aí você vem, mas é de colher. Daí a sua mulher fala para você, você é pedreiro, mano? Vai comer de garfo e faca, não sei o quê. Daí você fala, pedreiro é profissão do meu pai, tá tirando. Daí pronto, acabou o casamento. Cara, você já percebeu que nós somos homo-religiosos? Você vai no monte orar com os canela de fogo da vigília do azeite quente? Não vai, mano. Você vai para uma mesa de debate com os calvinistas para ficar pesquisando as escrituras e ficar. Você vai? Vai no Missão na Íntegra fazer parte? Você vai? A gente é homo-religioso. Eu muitas vezes chamo um cara para pregar na minha igreja que vai me equipar, não que vai me desafiar a arrebentar com tudo. Então homo todo mundo é. E a proposta de Deus é ser hétero, é simplesmente se envolver com outros. É amar o próximo, a história toda em amor com o próximo. Então olha só, os seus pais, os meus pais, era modernidade, era a geração relativista, mas nós já somos modernidade líquida. De mim para baixo já é. A gente não quer ter carro, a gente quer ter Uber, a gente não compra bike, anda de patinete, a gente nem vai no banco, a gente tem o Inter, o Nubank. A gente tem os valores líquidos. Nós estamos numa geração que chora porque perdeu o iPhone, mas não chora porque perdeu a virgindade. Nossos valores são líquidos. Nossa moeda são likes. Nossa monetização é views. Nossos valores são extremamente mudados. Uma criança que está nascendo agora, ela nasce querendo ter a profissão de youtuber. O mundo mudou. Youtuber é uma profissão que te traz dignidade, mas político não mais. Essa geração, ela se apaixona rápido e se desapaixona rápido. Todo mundo sofre e carece de amor, mas ninguém consegue se entregar para amar. Nós temos novos valores e nós somos individuais. Nós somos muito individualistas, como nunca antes. Hoje, se você quiser ter futuro, você tem que estar investindo seu dinheiro em alguma coisa. Não vale mais ter bens. A liquidez e a velocidade com que você pode trocar o seu dinheiro de ativo, de ações para Bitcoin, de Bitcoin para outra coisa, e você vai trocando e você tem mais ganho, e uma acumulação, mas na verdade isso tudo está indo parar na mão daquele que vai conduzir todas as coisas antes da volta de Cristo. Tem gente com medo da marca da besta, mas talvez a gente já tenha ela na nossa mão direita, cravada na nossa testa. Está com medo do chip. Mas o chip eu não vou aceitar. O ídolo antes era: não farás para ti imagem de escultura de nada que está debaixo d'água. Não farás para ti imagem de escultura de nada que está sobre o céu, de nada que caminha sobre a terra.
Mas até isso os principados mudaram. O ídolo hoje é você. A barbershop não é maldosa, mas ela te treina para você ser o ídolo, porque tudo gira em torno de você para pegar o seu cinquentão. O Ronald McDonald sorri, todo mundo te trata bem por R$ 25. Você é o centro da cafeteria gourmet. Você é o centro da esteticista, você é o centro da academia. Você é até o centro do coração de Jesus agora. Enquanto fazer a vontade do Pai sempre foi o centro do coração de Jesus, e Jesus tinha que ser o centro do nosso coração. Então agora eu quero uma igreja que me molde. Não quero. Eu quero uma igreja adaptada a mim. Imagina Pedro encontrando Paulo. E aí, velho? Paz? E aí Paulo fala, paz. Qual é, Pedro? Pedro fala, tô levando o Marcelinho para jogar, conseguiu entrar no Mengo. Aí Paulo fala, que legal. E a Marcela também tá ótimo. E a sua sogra que Jesus curou? Ah, tá firme e forte ainda. Pedro, que igreja você está indo? Ah, estou indo numa igreja aqui, mano. Muito legal. É mesmo, Paulo? E tem lugar para estacionar o carro? Não, velho, tem, mano. Cara, tem segurança na minha igreja, velho. E tá na promoção ainda, dízimo 8% lá. Deus deu uma revelação para o nosso pastor. Daí Paulo tá meio velho já, ele fala assim, cara, só que é o seguinte, o telão de LED lá é muito forte, porque eu já estou usando essa lente Causês com proteção azul contra os raios de iPad, iPhone e telão de LED. Não, cara, é forte, é top, é o último nível, mas você pode sentar de lado ali que dá de boa, não fica tanta luz na cara. Mano, que legal, velho. Você vai esse domingo lá? Não vou porque esse domingo tem jogo. E domingo que vem? Mano, domingo que vem que não vai dar, eu vou para Dubai com a minha esposa. Entendi. Mano, então pega meu WhatsApp aí, porque eu mudei de número. A gente se vê. Mano, vamos, preciso ir para a igreja, velho. Vamos qualquer hora aí junto. Demorou, mano. É nóis. Paz. Você consegue ver Pedro e Paulo trocando essa ideia? Mas fala a verdade, essa é a ideia que mais rola na igreja hoje, não é? Eu sempre quero saber o que esse ministério que vai me receber tem para me dar, porque eu sou o centro. Então, a Bíblia diz em 2 Timóteo 3:1, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Está difícil ou não está, gente? Você acha que nós estamos nesses dias ou não? Versículo 2, por que está muito difícil? Porque as pessoas só amarão a si mesmas. O ídolo da vez sou eu. Cara. Eu sou o ídolo, porque tudo gira em torno de mim. Para ganhar o meu dinheiro eu sou amado, para ganhar o meu dinheiro eu sou o centro. Então para que eu congregue na igreja eu também tenho que ter essa autoridade. Então os homens estão tão pragmáticos que tudo que eles querem é sentir prazer, e não necessariamente o prazer é sexual. Eu quero que você faça alguma coisa de bom para mim. Toda hora eu quero que você faça uma coisa de bom para mim, eu quero que as pessoas façam. Então, nesse momento, gente, Deus está restaurando uma coisa e o diabo já está investindo nela. Nos anos 90, Deus restaurou a adoração e o mover de Deus da glória no Brasil, amém? E aí alguém rotulou e vendeu isso como um produto. Depois, nos anos 2000, Deus restaurou a prosperidade bíblica. E aí Jesus era o caminho e alguns pastores viraram o pedágio. Sempre que Deus está restaurando uma coisa verdadeira, o diabo está investindo com seus principados para torcer. Sabe uma coisa que está sendo restaurada nesse momento? A excelência, a inteligência, o governo emocional. Então de verdade nós não podemos matar todos os coaches. A gente só devia estar pregando a Bíblia nos púlpitos e não ensinando isso. Mas eles fazem parte da restauração. Mas aí o diabo vem e planta de novo uma semente, tornando a inteligência o ídolo maior. O importante é você ser desenvolvido. Então hoje você paga R$10.000 num curso para você ouvir frases assim: transforma a pedra em pães, você pode.
Joga-te daqui para baixo, porque você é filho de Deus, Ele dará ordem aos teus anjos para que te guardem, e você, espartanos. Toda frase que o diabo disse para Jesus dá um bom curso de motivação. E eu não estou falando mal, pelo amor de Deus, eu estou falando que Deus está restaurando sim. Eu me tornei investidor nos últimos 8 meses, e eu estou indo muito bem nisso, mas isso não rouba de mim o meu relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Nós cantamos agora, mostre-me sua glória. O jeito de lhe mostrar a glória é você entrar na fenda daquele que é a rocha, e Deus tampar você lá dentro. É ali que você pode ver a glória de Deus, é em Jesus que você pode ver a glória de Deus, aleluia. Então, se principados e potestades, eles querem transformar a origem e o governo, eles querem diluir, adulterar a origem e o governo. Então Efésios 6,12 está escrito assim: porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra principados e contra potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que principados e potestades querem? Alterar governo e origem. Então vamos voltar um pouquinho na mensagem aqui. Quando Deus fez homem, Ele fez homem e Ele fez mulher. Deus fez o homem e viu que tudo era bom. Deus fez o céu, viu que era bom, fez a lua, viu que era bom, fez Copacabana, viu que era bom, fez o Rio de Janeiro, viu que era muito bom, e de repente Ele fez o homem e Ele não viu que era bom. Gente, não é bom um homem sozinho. Uma mulher sozinha, cara, tá de boa, elas são incríveis, mas um homem sozinho dá ruim. Cara, Deus fez a mulher. Gênesis 2:22. A costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou numa mulher. Lhe trouxe e disse para o homem: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela se chamará, peguei a Almeida Revista Atualizada, que é bem bonito esse termo. Ela se chamará varoa, porque do varão foi tomada. Por isso deixará pai e mãe e unir-se à sua mulher. Presta atenção, o homem estava andando na terra, Deus olhou para ele e falou: cara, não é bom esse cara sozinho. Gente, o homem não faz nada muito incrível sozinho. Ele precisa da mulher. Se a mulher não falar todas aquelas coisas que ela fala, ele nunca vai achar o plano perfeito. É com a mulher falando na sua cabeça, com aquele dom jornalístico que Deus deu para elas, dom analítico que Deus deu para ela, com esse dom incrível, que o homem acha a sábia saída. Então é de uma multidão de conselhos que há uma sábia saída, né? Você nem precisa de muitos amigos, só precisa de uma mulher. Ela tem todos os conselhos. O homem estava lá, Deus olhou e falou: não é bom que ele fique só. Fez o homem dormir. A hora que fez o homem dormir, tirou a costela dele. Se liga na origem. O masculino e o feminino estavam dentro de um lugar só. Mas depois que Deus tirou o feminino de dentro do masculino, ninguém mais tem lado feminino dentro de si e nem masculino dentro de si, porque o Deus perfeito e todo-poderoso não erra. Macho, do hebraico ish, objeto pontiagudo. Fêmea, do hebraico isha, descanso perfeito para o objeto pontiagudo. E quando os dois são uma só carne, eles recebem a autoridade de ser semelhante a Deus. Só aqui que eles podem dar à luz a novos seres humanos. Pode tentar mudar o que for, essa autoridade ninguém consegue ter. É origem, cara. Pode chamar quem você quiser, qualquer PhD do universo para debater, não tem jeito. Faz um filho então para nós ver. Não fez? Desculpa, a Bíblia está certa. Faz a Dolly vermelha, mas não consegue fazer Ishi com Ishi, ou Isha com Isha, fazer nascer um bebê. Isso é origem. Então olha só, quando a mulher sai, olha que louco,
O homem está lá de boa, irmão, ele vivia feliz. Olha o nível do governo que Deus deu para o homem. Por isso que você tem que ser protagonista. Deus falou para o homem assim: você vai dar nome para todos os animais. Imagina um homem que criativo, gente, que espírito de criatividade. Elefante, borboleta, você é borboleta, águia, ratinho, vou ter um ratinho aqui. Mano, como você vai falar ratinho? Você nunca teve Cara, não existia uma coisa semelhante, cara. Como é que você vai dar um nome para árvore? Árvore. Você podia chamar de hipopotamonstro. Por que árvore? Olha o nível de criatividade. E hoje a gente no meio de uma geração que não consegue comprar uma nova canção. E tipo, Adão, ele deu um nome para todas as coisas. Mas de repente ele estava sozinho, a hora que Deus tira, a Bíblia diz: Deus tirou a costela, fez a mulher e trouxe até Adão. Olha o segredo aqui para os caras que não conseguem achar mulher para casar: Deus tem que trazê-la para você, porque senão você não acha. Mano, não adianta, você não percebe. Minha mulher esses dias, gente, minha mulher teve um bebê, eu quis honrar ela, então eu fiz meu prato gourmet para ela, pipoca. Aí eu fui lá, fiz pipoca naquela maquininha quente, que nem precisa óleo, tá ligado? Então é só milho. E eu tive a moral de trazer, Bruna, para ela. Ela pôs assim, mano, você não pôs sal? Mole, só tinha mais um ingrediente, Mano, quando ela falou, traz o sal, todo cara aqui sabe do que eu estou falando. Mano, entrou um espírito de acusação em mim. Tipo, mano, você não acha o sal, você nunca acha o sal. Mano, eu fui indo pra dispensa, velho, com medo, sabe? Mano, cheguei na dispensa, eu achei azeite que eu comprei um dia nos Estados Unidos, que eu tinha perdido. Eu achei, cara, nossa, velho, eu achei castanha do Pará, castanha de caju. Eu achei noz moscada. Mano, daqui a pouco eu voltei, cara. Eu falei assim: Érica, o diabo escondeu o sal. Eu falei: Érica, o Satanás está nessa casa. Daí ela falou: Lê, eu não acredito, velho, eu não acredito. Eu falei: amor, não fala assim comigo, você fala sempre assim comigo. Daí ela falou assim para mim: quer que eu chame sua mãe para você ajudar você a achar o sal? Cara, daí ela veio comigo, gente. Eu entrei lá de novo na dispensa, ela falou assim: Lê, olha bem. E eu comecei, mano, o sal tava no meu nariz, velho. Daí ela falou: tá no seu nariz. Eu falei: amor, eu não sou vesgo, só dá para ver aqui se for vesgo. Gente, resumo. Você quer saber se o cara que você vai casar é macho mesmo? Pede para ele buscar alguma coisa na dispensa. Se ele for já achar, mano, cuidado. Mas se ele ficar perdido lá, pode casar sossegado. Cabra macho, pra valer, velho. Mano, a gente não acha o sal. Tem mulher na igreja que já deu todo sinal de fumaça e o cara tá lá orando para Deus dar uma varoa pra ele, mano. Irmã, vocês precisam chegar. Não tem mais jeito, tem que chegar. E ó, vou dar a dica. Faz um ato profético. Chega para ele e fala: cara, vamos comer uma costelinha no Outback? Para ver se ele entende quem você é. Mano, vou casar um monte de gente hoje aqui, né? Mas deixa eu te falar por que está assim, irmão. Presta atenção. Malaquias diz: se o coração dos pais não se voltar aos filhos e dos filhos aos pais, a terra já está sobre maldição. Então sabe o que aconteceu com a família que todo mundo torcia para o Flamengo? Ela não existe mais. Você vai... Sabe o que aconteceu com aquele relativismo na sua casa? Acabou. Alguns de nós viu o pai embora com uma mocinha.
Alguns de nós viu a mãe virar pai e mãe. Alguns de nós nunca viu o pai. Alguns de nós, a paternidade que a gente conhece é a nossa avó. E aí no meio disso, o relativismo se tornou uma modernidade líquida. Temos uma TV pessoal, cada um assiste o canal que quiser, na hora que quiser, não precisa esperar a programação. Você acessa o que você quiser, no momento que você quiser, porque tudo é para você, tudo é self-service, tudo é você no centro. Então quando o coração dos pais não está mais nos filhos e nos filhos aos pais, não tem governo do Rio de Janeiro que solucione, não tem governo do Brasil que solucione. Porque os grandes países estão ocultando os problemas que a gente vê, mas estão jogando os nóia cada vez mais para longe, pagando 1.000 euros para eles ficarem se drogando bem longe da cidade, para deixar os playboy em paz que estão se matando. As pessoas que mais se matam hoje, as pessoas que têm mais posse. Gente, nunca na terra se morreu tanto de suicídio, e nunca se morreu tão pouco de fome. É a época da história que tem mais o que comer, que existe mais prosperidade. Então olha o que acontece, a origem do homem foi negociada. Então escolas como a de Frankfurt, que queria só mexer com a economia, começaram a mexer com o Estado e com a família. Alguns filósofos da escola de Frankfurt começaram a dar um jeito de apodrecer a figura paternal, porque a figura paternal, patriarcal, aponta para Jesus. O homem bíblico é a imagem de Deus e a mulher bíblica é a semelhança de Deus. Gênesis 5:20 diz: Deus fez homem e mulher e os chamou de Adão, Deus nunca chamou ela de Eva. Os dois são o governante da terra, então o governo da terra não é do macho machista, porque essa é a maldição de Deus sobre o homem. Já que agora vocês caíram, você dominará ela que te enganou. E daí ela que enganou quer enganar de novo. Agora inventa o feminismo, então é uma maldição tentando contra a outra. Parece uma figa contra a outra, parece uma baderna. Então de verdade o machismo, o feminismo, o empoderamento feminino, tudo isso vai distanciando as pessoas do plano original. Então olha só, a figura masculina saiu, a mãe vira a figura masculina. Então dos Jetsons para cá, dos Flintstones para cá, o pai do desenho sempre é um idiota. A mãe do desenho sempre é poderosa. E os filhos sempre são cúmplices da mãe para enganar o pai, mas no final tira a mãe para ser livre como espertinho. Todos os desenhos e programas que nós assistimos têm esse cunho de ensino. Estamos todos sendo preparados para ser indivíduos líquidos. A modernidade que não tem coisa nenhuma sólida, não tem nada, não tem uma casa para voltar, não tem um lugar para abrir a porta, fechar e dizer: o mundo lá fora está terrível, alguém pode chorar comigo? Não tem uma irmã, um pai, uma mãe e um marido para ter um abraço. Alguns de nós, quando melhorou um pouquinho, já vazou de casa porque não aguentava aquele inferno. Era para sermos agentes de transformação, como alguns homens da Bíblia foi, homens que deram destinos espirituais para os seus próprios pais. Então a Bíblia diz, Salmo 115, os mais altos céus são os céus de Deus, mas a terra Ele confiou na mão dos homens. Não adianta ficar pedindo para Jesus vir na terra fazer as coisas que a igreja dele precisa fazer. Então de verdade Deus fez os dois, e aonde os principados começaram a atuar? No homem, na mulher, na família e nos filhos. Se Adão e Eva funcionassem como tinha que funcionar, nunca ia ter igreja e 5 ministérios, porque o relacionamento com Deus era estabelecido. Então para que serve a igreja? Para gerar você como família, para ensinar o homem a ser mais homem, para ensinar a mulher a ser mais mulher. A palavra varonilidade, que vem antes da palavra revelada, é a passagem de meninos para homens, de meninas para mulheres. Por que as mulheres têm mais estrutura psicológica e emocional e elas são mais bem posicionadas do que os homens nessa geração? Primeiro ponto, por mais que faltou família, todas as mulheres que estão aqui tiveram um rito de passagem, de menininha para mocinha. Todas vocês lembram desse dia. As que não lembram ainda vai ser inesquecível. Um dia vocês eram uma menininha, sentia arrepio, era frio, aleluia, estava tudo beleza. Daqui a pouco vocês foram lá, meu Deus, que é isso? Eu vou morrer. E depois disso acontece todo mês, vocês nunca morrem. Vocês não morrem de jeito nenhum, mano.
Misericórdia, velho. Se eu corto o dedo, eu quase morro, tenho que costurar o dedo, mano. A mulher não morre. E daí todo mundo disse para você: virou mocinha. Teve um rito de passagem. Agora, meus caros, qual foi o seu rito de passagem? Que dia que você virou menino? Mocinho. Alguns de nós virou mocinho na prostituição. O Brisa é pastor na minha igreja, marido da minha irmã. O Brisa era ministro de louvor, engravidou minha irmã. E eu cheguei nele e falei: mano, você é um ministro de adoração, minha irmã é líder de célula. Cara, por que vocês fizeram isso? Meu pai era pastor, ele me levou no prostíbulo para perder minha virgindade. E ele disse que mulher tem que ser tratada assim, porque senão elas vão trair a gente. Eu olhei na cara dele e falei assim: o seu pai pastor perdeu a origem, mas eu tenho a minha. Você pode ter errado, eu já estou te liberando perdão, e eu quero te dizer uma coisa: você e minha irmã têm chamado para pastor, e eu vou trabalhar até que você chegue nesse lugar, porque o nosso trabalho é reordenar a origem, até que seja construído um empreendimento espiritual que revele a pessoa de Jesus. Hoje o Brisa e a Larissa são pastores na nossa igreja, e Deus transformou completamente, são grandes pastores do nosso ministério. Pessoas que precisam da origem ser reordenada, resetada, do governo afirmado, reafirmado, reestabelecido. Então, gente, principados e potestades, eles querem desestruturar aquilo que nós deveríamos ser a partir da vontade de Deus. Os principados e potestades querem trabalhar na palavra soberana, eles querem trabalhar na palavra profética, e eles querem trabalhar na palavra revelada, porque eles só precisam trabalhar nesses 3 lugares. Se eles trabalham nesses 3 lugares, você nunca vai ser um ruiós. A gente pode conhecer isso, teologicamente falando, mas se não tivermos a prática disso, os rompimentos com esses principados, nunca vamos ser transformados. Nunca vamos ver a glória de Deus mesmo manifestando em nós. Então olha só, eu não tive uma paternidade espiritual bem resolvida, mas Deus me levantou para ser pastor do meu pai. Ele orou porque eu fui o último cara a me converter na minha casa, e depois de alguns anos, pela misericórdia, Deus me levantou para ordenar meu pai pastor, para ordenar minha sogra diaconisa. Essa eu zerei a vida. Cara, sabe por que eu aprendi essa mensagem? Para eu tentar ficar casado pela 3ª vez com a mesma mulher. Eu me casei 3 vezes com a Érica, eu me separei 6 vezes dela. Eu tentei o suicídio algumas vezes, ela tentou por 11 anos. Sabe, olhar para minha esposa hoje, ela tem 40 anos, eu também. A gente tem um bebê de 50 dias, a gente tem uma filha que é pastora, casada. Ela é uma psicóloga. Acho que ela fez isso para estudar os pais, para entender o nosso lindo lar. Cara, olhar para minha mulher e ver que Deus plantou de volta amor no meu coração por ela e dentro dela por mim, é entender que o Deus que disse haja é o Senhor das origens, e Ele coloca os fundamentos nos seus devidos lugares para que eles possam crescer imponentes e gloriosos em Cristo Jesus. Então, quando falta a paternidade, olha o que acontece. Gente, isso é muito forte. Quando falta essa paternidade que Malaquias fala, não há o que Salomão ensinou. Provérbios 1:8. Meu filho, ouve a instrução da sua mãe, a instrução do seu pai, perdão, e não despreze o ensino da sua mãe. Repete comigo: instrução do pai, ensino da mãe. Olha o verso 9: pois serão como coroa de graça na tua cabeça e um colar no teu pescoço. A coroa cobre sua mente, o colar cobre o seu coração. O governo de pai e mãe nenhuma igreja consegue superar. Mas eu não tive, Leandro. Na falta de um Zessé, Deus sempre levanta um Samuel para pôr a mesa para você. Não fique preocupado.
Eu não estou aqui condenando a sua casa, eu estou apontando para as coisas que o diabo quer mirar, e não permita que continue acontecendo de você para frente. Se aconteceu de você para trás, não é responsabilidade sua. Leandro, mas eu sou divorciado, eu sou viúva. O salmista diz que ele é marido da viúva e pai dos órfãos, ele é o Abba, ele é o Senhor, ele pode fazer qualquer coisa, aleluia. Provérbios 6:20, meu filho, guarde o mandamento do teu pai, e não abandone a instrução da tua mãe. Mandamento do pai, a instrução da mãe. Um nível de governo para o pai, um nível de governo para a mãe. Olha que lindo o versículo 23. Repete comigo: mandamento é lâmpada, instrução é luz. Volta no 20. Mandamento do pai, instrução da mãe. Quem é a lâmpada? Repete: pai. Quem é a luz? Quantas mulheres têm o poder de apagar a luz do seu marido assim que ele sai para trabalhar? Ah, seu pai é um idiota. Nada disso não. Irmãs poderosamente usadas pelos principados não entendem porque a casa vive um caos. Porque quando você parou de conversar com o seu Adão, você foi conversar com a serpente. Essa história é velha. Mas como que eu vou ouvir aquele homem, Leandro? Bom, a minha mulher, nos últimos anos, pela misericórdia de Deus, tem me visto ser a primeira mulher da casa. Eu sou a noiva do Cordeiro. Ela me vê dobrar o joelho para que Cristo me dê essa lâmpada, essa autoridade. Ela me vê consultar o Senhor para trocar de carro, para fazer uma viagem, para investir dinheiro, para viver férias, para qualquer coisa. E à medida que ela me vê submisso a Cristo, ela consegue ser submisso a um homem que tem uma missão. Quando você tira essa mulher, e olha só, quando Deus tira a mulher aqui do homem, Ele dá um nome para ela: aquela que te desafiará, aquela que te ajudará, aquela que dará suporte. Essa palavra hebraica tem 18 vezes no Antigo Testamento. 2 Deus deu para a mulher ajudando o homem, e 18 Deus deu para Deus sendo usado para ajudar o homem. Ou seja, a mulher semelhante ao Espírito Santo. Todos os atributos bíblicos do Espírito Santo apontam para a mulher. Ele não é mulher, tá, gente? Não é uma nova doutrina isso. Ele é conselheiro, ele é ajudador, ele é auxiliador, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Mas quem é o homem? O homem deveria ser aquele que vem saltando pelos montes, aquele que vem, o cavaleiro do cavalo branco. Então Cristo aponta para o varão. E aí você vai ver Cantares. Como é a mulher de Cantares? Filhas de Jerusalém, chame o amado, me revigorem com uvas passas. Ai, meninas, como ele é belo. As minhas mãos, vê se você entende isso, casado entende. As minhas mãos destilam mirra diante do amado. Cara, isso é uma história de amor. Isso deveria estar sendo vivido por mulheres e homens na igreja. Então ele vem saltando pelos montes, ele bate na porta e diz: amada minha, você está aí? Ela fala que nem esposa: já lavei os meus pés, já me recolhi na cama, amanhã a Malu acorda cedo, Ale, e eu preciso. Elas fazem isso. E a gente fica como lá do lado de fora, saltando sobre os montes, querendo entrar. A gente fica que nem Adão. Eva saiu do Adão, lembra? Eva saiu. Quando Adão viu ela, ele queria entrar nela na hora. Essa sim, é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Cara, hoje é perigoso você falar: filhas de Jerusalém, me revigora com uva passa. Vem um filho de Jerusalém te revigora. Ai, menina, que coisa esse filho de Jerusalém. Acabou a origem. Quando falta a figura masculina do governo de Cristo, 4 tipos de homens podem se manifestar.
Primeiro é aquele que vai encontrar em Cristo essa paternidade. E por mais que ele tenha passado todo tipo de catástrofe na família, Jesus o guarda debaixo do governo dele. Segundo, tudo que ele criticou do pai, ele faz igual, é o irmão galinha. Meu pai largou minha mãe, velho. E ele quer fechar todas as minas da igreja. Terceiro cara, o emasculado. Como faltou um governo masculino, ele não sabe como é. Então ele não é gay, mas ele também não é homem. Aí ele é aquele cara que anda com todas as irmãs. Daí você fala até, Paulo, tá orando com ele? Não, não, ele é meu amigo. É o Ed Sheeran, né? É lindo, dá vontade de dar like, mas não dá vontade de levar para casa. Então aqueles que foram guardados em Jesus, os homens galinhas, emasculado e depois o gay. Você sabe que eu estou com o meu bebê no colo, o Samu, eu mordo ele, esfrego minha barba nele, falo, Ziquinha, nós vamos apavorar no rolê, mano. Desde pequeno ele tem o colo de outro homem, nunca ele vai precisar desse colo, porque esse colo não abusa dele, esse colo dá hombridade para ele, afirma a masculinidade dele. Alguns jovens são gay e não são nem por opção, por fragilização do seu emocional. Então eles vê a mãe querendo casar, a irmã querendo ter um cara, e eles querem ter a mesma coisa que as heroínas dele têm. Não há pecado dentro dele, há uma disfunção na origem, há um desentendimento do propósito inicial, foi ocultado dele isso. Então um dia chegou um garoto para mim e leu o seguinte: eu tenho tantas canções, eu prego, eu canto, sou batizado no Espírito Santo, sou batizado nas águas, eu sou dizimista, ofertante, primiciador. Cara, você sente a unção de Deus em mim? Eu falei, todo o tempo, mano. Ele falou, só que é o seguinte, tem umas minas orando comigo, e quando eu vou orar por elas, eu oro pelos caras, velho. Eu falei, como assim? Ele falou, eu sou virgem. Eu falei, beleza. Ele falou, mas eu não sou virgem. Eu falei, cara, eu não consigo entender essas parábolas dessa modernidade líquida. Não é. Como é que é e não é? Eu nunca tive relacionamento com ninguém, mas o meu tio me pegou dos 6 aos 10 anos. E eu não contei para o meu pai para não acabar com a minha família, não contei para minha mãe para ela não perder a minha tia, eu não queria perder meus primos. Então a verdade é o seguinte, eu não sei se eu sou homem ou sou mulher. Eu falei, mano, presta atenção, faz o seguinte, eu vou orar e a gente já faz alguma coisa. Eu virei para trás e falei, Deus, não existe nada na teologia que eu possa resolver esse problema agora. Eu já li a Bíblia o suficiente para saber que não tem um versículo para eu dizer, tipo, creio no Senhor Jesus, será salvo tua casa. Então eu não sei o que dizer agora. E aí eu fiquei preocupado, eu virei. Eu falei, Espírito Santo, eu vou virar, vou contar até 3. Quando eu virar, o Senhor revela para mim o que eu tenho que fazer. 1, 2, 3, virei. Adivinha o que aconteceu? Exatamente. Aconteceu nada. Daí eu olhei e falei assim, droga. Droga. Eu falei, Deus, já que não aconteceu nada, o Senhor vai ter como para mim? Falei para ele, fecha o olho, velho. Fechou o olho. E eu grudei ele do jeito que eu grudo meu filho. E eu peguei no corpo dele e disse, se um dia um homem arrancou de você a segurança de ser um, eu devolvo. E eu apertei ele no meu corpo e fui apertando os braços, profetizando, eu apertei as pernas. Daqui a pouco nós caímos, saímos rolando para baixo das cadeiras. Ninguém sabia se era Espírito Santo, demônio ou era treta. O staff veio correndo. Isso faz mais ou menos 7 anos que aconteceu, e nesse exato momento ele é um dos ministros de adoração da nossa igreja, líder, casado, transformado para a glória de Deus. Se Jessé não cuidou de você, Deus levanta sempre um Samuel para te dar destino. Agora sabe o que eu fiz? Eu falei, Deus, eu tenho governo, mano, é isso. E se eu cuido do meu filho, eu vou cuidar do filho dos outros.
E se alguém violentou ele fazendo carinho, eu vou desviolentar ele na pressão. Tua vara e teu cajado me consola, catapau, receba Jesus. Agora, meu amigo, deixa eu te falar. Nós às vezes burlamos a palavra soberana. E estamos aqui buscando uma palavra de revelação. Eu quero uma palavra de revelação. Não quero ser marido. Eu quero ser um solteirinho, mas eu já sou casado. Eu quero uma palavra de revelação. Quero ser a menininha, mas eu sou casado e sou mãe. E quero ser a garotinha do rolê. Eu quero fingir que não existe um governo para eu viver. Eu quero as nações. Cuida primeiro de quem você é, da sua casa, da palavra soberana, da palavra profética. Então a palavra revelada vai ter poder e autoridade. E não só isso, porque poder e autoridade vem com a unção, mas ela vai ter sustentabilidade. Sabe por quê? Porque, cara, hoje quando Deus pela misericórdia me usa, eu volto para minha casa me sentindo, Érica, foi demais lá no a gente foi lá na comunidade, uau, Érica, e aí eu estou contando para minha mulher que Jesus fez. Esses dias Jesus curou um cara instantaneamente na nossa frente. Esses dias Jesus abriu os olhos de uma mulher que não enxergava. Esses dias Deus fez dinheiro aparecer onde não tinha. Eu chego lá, vivalista das nações, uau, daí a Érica, sério, Lê, como é que foi? Foi assim. Daqui a pouco veio uma vozinha lá do banheiro, papai, Radassa, fiz cocô. Daí você se sente assim, cara, isso não combina com a vida de mover, com a vida de apóstolo, de ensinar as nações, governo de Deus. Daí eu contando, cara, eu tô queimando ainda do rolê. Pai, mãe, fiz cocô, já vi. Vocês ficam conversando. Daí a Érica, Lê, deitada, acabada, porque está com o bebê aqui no peito. A outra filha que era para estar ajudando já casou, então não vai ajudar, foi embora. Daí a Érica fala assim, ô pastor Leandro Barreto, limpa a bundinha da sua filha ali, que eu não aguento mais ficar dentro dessa casa. Daí você começa a sentir assim, mano, pô, você vai nas igrejas, o cara põe você num hotel top, te dão cesta de comida, as pessoas tiram foto com você, elas te abraçam e falam, nossa, cara, deixa eu ver uma mensagem, mudou minha vida. Pô, assim que você tem que tratar homens de Deus. Aí você chega na sua casa, essa vozinha de uma garota de 8 anos, mais poderosa que de um principado, fiz cacã. Cara, no que você vai pro banheiro abaixo, com as vubetas, limpando sua filha, você volta, daí a sua mulher fala, continua. Daí você fala, eu vou fazer um café. Acabou a sua vida, velho. Acabou, você não é mais nada. 3 minutos que você entrou para dentro de casa, não há glória, não há honra. Aquele monte de mulher que chorou, e aquele monte de cara que chorou, a sua mulher nem chora. Chego lá em casa, ela está escutando o Alê chorando, aí eu preguei na igreja do Alê, e você chorou, aí ela não chora quando eu volto. Aí você fala, Deus, o que é isso? Deus fala, é nesse lugar que eu deixo as 3 palavras muito bem equalizadas. A coisa mais poderosa que Deus me chamou para fazer, primeiro, foi ser um homem. Segundo, marido, pai. Você quer mudar o mundo? Volta determinado a mudar a sua vida e a sua casa. Você já vai estar mudando o mundo todo. Se o seu pai encontrar Jesus por sua causa, a sua mãe, a sua filha, cara, essas 3 palavrinhas de Deus precisam se completar. Eu vou ler uma última coisa antes da gente orar. Precisa se cumprir na minha e na sua vida. Eu vou até deixar o Chu para o Mark Schubert,
porque ia ser legal a gente ficar meditando nisso que Deus falou com a gente aqui. Escuta o que Jesus quer fazer com você. Ele quer pôr essas 3 palavrinhas no lugar dentro de você. 3 palavrinhas. Lembra qual é? Como é que é? Primeira, soberana. Segundo, terceira, revelada. Isaías 61, verso 1 ao 3 diz o que Jesus veio fazer na terra. Deixa esse texto desmoralizar a religião que de alguma maneira quis se estabelecer dentro de você. Só o texto. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Jesus leu isso diante de todos os caras na sinagoga. Quando ele termina de ler esses 3 versos, ele senta e olha para a galera e fala: hoje se cumpriu essas escrituras. Mano, imagina você ser um carioca que todo mundo sabe dos seus B.O. E aí você lê um texto e fala: hoje se cumpriu diante de vocês 3 palavras: soberana, profética e revelada. Deus me levantou para mudar essa cidade. Uma coisa é vir um peão lá não sei de onde mudar a sua cidade, outra coisa é você mudar a sua rua. Era o que Jesus estava fazendo, ele estava em Nazaré fazendo isso. Ele começa: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Lá no Novo Testamento você vai ver o que são as boas notícias: é tirar o pobre da pobreza, porque a mentalidade de pobreza é só uma mentalidade. Uma vez que a mentalidade do reino entra, a mentalidade de pobreza tem que sair. A cura da pobreza é o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para restaurar. Enviou-me para cuidar dos que estão de coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, da vingança do nosso Deus, para consolar os que andam tristes, para dar aos que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinza, o óleo de alegria ao invés de pranto, um manto de louvor ao invés de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Jesus veio fazer tudo isso. Então tudo que é tipo de desgraçado, para Jesus é bem-aventurado. Todo mundo que é tipo de deu errado, para Jesus é obra-prima dele manifestar a glória dele. Para todo mundo que tem uma sentença fora da origem, Jesus veio para reafirmar a sua origem. Ele está dando um brado nessa hora sobre principados e potestades. Então principados e potestades que escravizou pessoas na tristeza, na ferida, na pobreza, na miséria, em qualquer área, ele vem e dá esse rugido. Ele me ungiu para trazer isso. Do verso 4 até o 7. É tudo que nós vamos fazer depois que Ele fez em nós. Então primeiro em mim, e depois através de mim. Primeiro na sua casa, depois através da sua casa. Primeiro na sua família, e depois através da sua família. Primeiro na sua vida, e depois através de você. Agora entra a nossa parte. Eles, nós, reconstruirão as velhas ruínas, arquitetos culturais, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Olha quanto tempo os principados trabalham, de pai para filho, de vô para pai, de pai para neto. Você está entendendo que Deus está te dando uma palavra que vai acabar a sentença de gerações de desgraça, de gerações de ruína? Esse papinho de maldição hereditária, está escrito aqui na Bíblia que é na sua geração e é diante da sua vida e da unção que está sobre você que ela cai por terra. Veio de geração em geração, mas chegou em você, acaba. De geração em geração, gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros de Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas vocês se orgulharão. Espera aí, gente, existe uma promessa, que tem coisa aqui na mão do ímpio, que vai vir para a nossa mão, se a gente estiver posicionado nas 3 palavras. Não adianta estar posicionado em uma, nem 2. A história é 3, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você vai ter que se alinhar nas 3 palavras, amém? Em lugar da vergonha que você sofreu, eu vou terminar aqui, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra, e terá alegria eterna.
Nossa família fala muito, vocês estão felizes porque a gente já tem a alegria eterna. Nós estamos dando passo de receber a boa, perfeita e agradável. Estamos passo de entender que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A minha oração agora é, eu não sei qual das 3 palavras já se cumpriu na sua vida. Talvez você já tenha buscado coisas de 2 delas, de uma delas, ou das 3 delas. Mas é tempo de Deus reafirmar a nossa origem. O trabalho de principados e potestades é adulterar a nossa cultura, é roubar de nós a ideologia do céu. A ideologia de gênero é anti-ideologia, anti-teologia de Gênesis. A teologia de Gênesis é o início, é o encargo, homem e mulher fazendo da terra o que é a vontade do céu. Os maiores modeladores culturais daqui para frente são pais. Vocês vão ter que fazer homeschooling, cara, se vocês não quiserem que as pessoas plantem nos filhos de vocês essa ideologia depravada dos colégios. Vocês vão ter que levar os seus filhos em Malaquias 3, é um legado que você tem, não é uma família, você não pariu, você deu à luz a um governo de Deus, e os filhos que Deus liberou na sua mão, eles vão ganhar destino profético todos em vocês. Tudo que era necessário a igreja já recebeu. Mas é o momento, cara, de entender, nós temos que ser os arquitetos, temos que ser os modeladores. E se existe alguma coisa que o mundo faz, que é bonito, que é belo, que é nobre, que é inteligente, nós deveríamos fazer ainda melhor. Esse governo todo é nosso, gente. Então nenhum cristão que está aqui deveria invejar o dom e o metron de outro cristão que está aqui. Nós deveríamos tomar tudo que está na mão do diabo e fazer para a glória de Deus. É assim que a gente deveria escalar os montes culturais. Nós deveríamos sim ser os influentes dessa geração e não esse mundo caído e ímpio. E nisso não ficar brigando como igreja, mas deixar a igreja toda avançar, ainda que como onda de fé ou verdadeiro fio de doutrina. É chegada a nossa hora, é chegado o nosso tempo, cara. Eu vi vocês um dia como onda de fé, hoje eu estou vendo vocês como um movimento incrível da igreja sendo estabelecida como ela deveria ser, e já, depois de um avivamento num lugar, começa o avivamento em muitos lugares. O Senhor vai plantando isso em mais um, e mais um, e mais um, e mais um, e mais uma casa, e mais uma pessoa, e mais uma casa, transferência da cultura, amém? Põe a mão no seu coração, para parecer que está acabando. Espírito Santo, que o Senhor traga muito fogo ainda neste dia, que o Senhor traga muita glória, que o Senhor venha usar o Mark na nossa vida para incendiar essa casa, esse lugar, o Alê, Senhor. Deus, muito obrigado porque eu vi, Senhor, esse lugar começando como uma menininha, Senhor. Uma menininha que ainda não tinha seio, mas depois em Cantares 8:10, vem uma mulher com seios grandes e diz: construa sobre a minha torre. O Senhor levantou muitos homens e mulheres para ajudar o Alê, para ajudar a Bruna, para ajudar, Senhor, o Davi, a Ana, para ajudar o Canta, a Pri, toda o An, Senhor. Deus, eu te louvo, porque outro dia a gente viu tudo isso nascer, e nesse tempo nós estamos vendo vovó, tio, tia, pai, mãe, famílias sendo completamente restauradas dentro dessa casa. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu peço um reset nessa hora, Senhor Jesus, da palavra soberana sobre a vida de pessoas aqui. Reafirme a masculinidade, a feminilidade de homens e mulheres aqui agora. Reafirme casamentos e famílias de pessoas aqui agora, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, dê fome para essa galera de comer mais da palavra doutrinária, da palavra, Senhor, profética. Revela os oráculos das Escrituras para que seja vivido aqui na terra como no céu, para que seja estabelecido homens e mulheres aqui na terra como é o céu, famílias aqui na terra como é o céu, empreendedores aqui na terra como é o céu, estudantes, funcionários, homens, cidadãos aqui na terra como é o céu. E depois, Senhor Jesus, visita como uma palavra revelada, como um metron que simplesmente, Senhor, afeta a nação, afeta as pessoas, como a palavra e a canção, Senhor, do An afetou a nação. Que cada filho dessa casa venha afetar as cidades, venha afetar a família com a palavra revelada. Que a gente não venha ser imitador, Senhor Jesus, de clones, mas ser imitador de Cristo, Pai. Em nome de Jesus, queremos ser as verdadeiras cópias de Cristo, verdadeiros carvalhos de justiça, homens que vão restaurar as cidades, que vão parar as maldições de geração em geração, homens que tiveram suas vestes trocadas por um manto de glória, Senhor, que tiraram cinza e receberam um espírito de louvor e alegria. Espírito Santo,
reafirma e renova a palavra soberana, a palavra profética e a palavra revelada sobre essa casa, em nome de Jesus, aleluia.